Fala pessoal, estamos de volta no canal Atá para continuar repercutindo os desdobramentos da situação do Grêmio, que ficou cada vez mais difícil e com as feridas cada vez mais escancaradas depois dessa derrota bem significativa para o Fortaleza lá no Ceará. Uma derrota que até então, de certo ponto, era esperada, né, por tudo que se vinha falando, mas ainda a gente nutria um pouquinho de esperança por uma vitória, para um resultado melhor, né? E olha quanto a gente está diminuindo o Grêmio ultimamente, né? O Grêmio mesmo está se diminuindo, porque o Grêmio não escolhia adversário, e agora a gente já vai para alguns confrontos contra um Fortaleza, por exemplo, sem 8 jogadores, e a gente vai fazendo conta de que um empate seria bom e acaba perdendo, né? Levando um gol, tendo um jogador expulso, sem poder nenhum de reação, sem jogadores, sem técnico, sem direção, sem nada, né? E não é querer fazer o que dizem, né, de terra arrasada, mas é simplesmente uma análise um pouco mais fria e racional daquilo que está acontecendo. E como eu falei no início, alguns fatos eles vêm começando a surgir, a vir à tona, e mostram realmente como o Grêmio precisa de um chacoalhão, precisa de um choque, para poder voltar a ser minimamente competitivo e sair dessa situação. O bastidor é o seguinte: o jogador mais criticado do Grêmio, talvez um dos dois, né, Rodrigo Eli e JP Galvão, no caso falando do JP Galvão, a informação que tem é que nos últimos meses o JP Galvão pediu para sair do Grêmio por 2 vezes, abrindo mão inclusive de multa rescisória, abrindo mão de situações financeiras que o favorecessem, abrindo mão de cláusulas do contrato, mas ele queria ir embora, porque ele tem consciência, óbvio, ele é um jogador experiente, jogou até na seleção italiana, né? É um jogador que lá no Gênova da Itália é um jogador que é muito respeitado pela passagem que ele tem lá. Então ele é um cara experiente no futebol, ele não é um garoto que está surgindo agora. Mas não deu liga aqui no Grêmio, né? E por causa disso, ele consciente disso, e incomodado com as vaias, com a repercussão negativa, ele que, a gente critica, às vezes, mas a gente sabe que o cara, ele tem filho, tem família, tem mulher, fica privado de poder, às vezes, até sair com a família, porque não sabe a reação do torcedor. Então a gente tem que entender também o lado do jogador de futebol. Só que, nas 2 vezes em que ele quis sair, a direção do Grêmio, e entenda-se também o Renato, negaram essa possibilidade de JP Galvão, dizendo que ele ia cumprir o contrato, que ele era importante, aquela coisa toda. Bom, enfim, não contente com isso ainda, o JP Galvão, ele é o mesmo bastidor contando, essa informação vem de dentro do Grêmio, de que ele então, num certo momento, também esse ano, ele chamou o Renato para conversar, falando que estava incomodado, e pediu para o Renato para jogar na posição origem dele. Para quem não sabe, até inclusive eu mesmo não sabia disso há tanto tempo atrás, fiquei sabendo há poucos dias e comentei isso num vídeo recente, que a posição original do JP Galvão não é de centroavante, de último atacante. Ele é meio que um meia avançado. Ele é meia, tá? Jogava no ataque mais pelo lado, mas onde ele se deu bem mesmo foi numa posição mais recuada em relação àquela que ele joga hoje no Grêmio. E aí o que o Renato fez? Também não deu ouvido ao JP Galvão, não colocou ele na posição que ele pediu. Ou seja, esse tipo de bastidor, a gente poderia falar outros casos, mas esse tipo de bastidor mostra que está tudo errado no Grêmio. Está tudo errado. Inclusive quando a gente fala, né, quando os repórteres cobram do Renato para colocar, por exemplo, o JP Galvão, tirar do time o JP Galvão e botar, por exemplo, o Nato Fernandes, aí a explicação é que não é da posição. Mas o JP Galvão também não é da posição. Então a gente entende o quanto as coisas elas estão sendo mal conduzidas no Grêmio. O Grêmio é um time que não tem mais direção no sentido de rumo. O Grêmio não tem mais rumo, o Grêmio não tem uma liderança que possa ser o ponto de contradição com o Renato, até porque nós não podemos viver uma ditadura no futebol, e hoje o Grêmio vive uma ditadura do futebol. As decisões são únicas e exclusivamente do Renato. As decisões são tão só do Renato que todo mundo sabe que antes dos jogos é tradicional que as escalações sejam anunciadas no
no placar eletrônico, né? E aí falavam, colocavam lá Jeromel, todo mundo batia palma, Kahneman, todo mundo batia palma. Aí aparecia o nome do JP Galvão, por exemplo, JP Galvão era vaiado. O Renato mandou tirar isso. Mandou tirar. Então o Renato manda desde a portaria da Arena até, enfim, talvez até na contabilidade da Arena. Então assim, o Renato, ele precisa, eu já venho falando isso, somos aqui muito fãs do Renato, mas o Renato precisa, o Grêmio precisa de alguém que possa dividir as responsabilidades. Talvez o Renato faça isso justamente porque não tem ninguém que ele veja ao lado dele que possa continuar tomando essas decisões aqui. Não é o caso, ainda na minha opinião, não é o caso de demitir Renato, nada disso. Até porque eu acho que se demitir o Renato pode ser até pior para o Grêmio. Mas o Grêmio precisa de uma figura forte no futebol, uma figura que se imponha, uma figura que seja respeitada pelo Renato. Não tem isso. Por isso, esses bastidores mostram o quanto o Grêmio está passando por um momento de crise de identidade. O Grêmio está virando Renato Portaluppi, e não é isso que tem que acontecer, é o contrário. O Renato Portaluppi e qualquer profissional tem que se adequar às regras do Grêmio. Mas uma casa sem regras, ela não funciona. É isso então, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, vamos que vamos, tem Grenal, tem muito o que fazer, e a gente espera trazer sempre notícias novas, bastidores, por isso te inscreve no canal e a gente vai se falando aí sempre em nome do gremismo da gente aqui, porque a gente não desiste nunca, é só começo do campeonato e as coisas vão melhorar. Valeu, um grande abraço!